No capítulo 1 de Malaquias, versículo 10 e 11, no contexto de reprimenda, né, ao culto dos judeus, da atitude deles ofertarem animais impuros e defeituosos, se lê na Nova Almeida, né, Bíblia Conselheira, editada aí pelo Cal, né, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente ele põe no tempo presente. Grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é tempo presente, queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é presente, grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Já na Bíblia de Jerusalém, se diz, versículo 9: E agora quereis aplacar a ira de Deus, para que tenha piedade de nós, e contudo de vossas mãos vêm estas coisas? Acaso vos receberá amigavelmente? Diz Yahvé dos Exércitos: quem entre vós, pois, fechará as portas para que não acendam o meu altar em vão? Não tenho prazer algum em vós, diz Yahvé dos Exércitos, e não me agrada a oferenda de vossas mãos. Sim, do levantar ao pôr do sol, meu nome será, no futuro, grande entre as nações. E em todo lugar será futuro oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, porque o meu nome, aí concorda, dando um presente, é grande entre os povos, diz Yahvé dos Exércitos. Presente ou passado? Há grandes divergências teológicas de acordo com a opção temporal? Vou começar com calma agora. Então, a gente está lidando primeiro com o hebraico, né? Que é diferente. O hebraico, ele até tem, mas ele não gosta de usar verbos de ligação. Então, você vai ver lá literalmente o meu nome grande entre as nações. E aí a gente vai pelo contexto dizer ou será. Ele tem os tempos verbais, dá para ajudar em alguma coisa, mas assim, esse raciocínio é mais de Novo Testamento com grego, que aí tem todos os detalhes certinhos. Na língua antiga, né, como é o hebraico bíblico, esses detalhes todos não estão elaborados assim. Então, a coisa é menos objetiva do que a gente gostaria, né, pelo nosso raciocínio. Mas tem o outro lado, né? As profecias, por exemplo, são colocadas com o tempo que a gente traduz pelo passado. Por quê? Porque Deus está dizendo que vai acontecer, então é certo, já aconteceu. Porque é Deus que diz que vai acontecer, não tem como não acontecer, então já bota no passado, né, o texto. Então nós estamos numa cultura diferente. E aí não dá para ir por esse caminho do originalmente, textualmente. Não sei se o Ricardo quer comentar. Sim, a tradução é sempre uma tentativa de reproduzir o sentido do original. Nenhuma tradução traduz exatamente. Então, é por isso que a gente precisa ter várias traduções, porque a tradução é interpretativa e não há como não ser. Então, você deu um bom exemplo, Júlio, aí de duas traduções igualmente boas, mas que interpretam diferente. Esse versículo é interessantíssimo. Primeiro, Deus dizendo, tomara que alguém feche a porta do templo e apague esse fogo que não serve para nada, porque os sacrifícios são vãos. Isso precisa ser aplicado ao culto cristão, né? Nós temos que traduzir estas formas de adoração judaicas para o culto cristão. E aqui, então, Deus está dizendo que nem todo culto o satisfaz. Não é? Por quê? Por causa do ritual ser inexato? Não, por causa do coração, do fato de que as pessoas não estão dando o seu melhor, porque as pessoas não estão realmente comprometidas com a adoração, não é? Então, Deus está dizendo, melhor fechar a porta. Mas aí tem essa segunda parte, que pode ser interpretada pelo menos de duas formas. E as tuas traduções indicam isso.
Uma é dizer, olha, Deus está profetizando, Deus está nos mostrando profeticamente de que o evangelho de Jesus Cristo vai alcançar todos os povos e Deus vai ser adorado no futuro por todas as tribos, todas as línguas de toda a terra. Mas a outra tradução que você utilizou interpreta no presente, e muitos teólogos dizem que esse versículo é evidência, como em outras partes da Bíblia também há, de uma vertente dentro do pensamento judaico de que Yahvé, o Deus de Israel, é o único Deus. Portanto, o culto oferecido a um Deus estrangeiro, mas oferecido corretamente no aspecto da subjetividade, é aceito por Yahvé. Romanos 2, Paulo parece indicar isso também. E outro versículo interessante é em Gênesis 4, se não me engano, ou 5, acho que é Gênesis 5, quando ele diz assim que nos tempos de Sete ou de Enos, o nome de Yahvé começa a ser invocado. Sendo que Yahvé só aparece, só se revela a Moisés com esse nome, Yahvé, no Êxodo, na sarça ardente. E antes, então, Yahvé já era invocado, diz Gênesis 5. Não é interessante isso? Quer dizer, ele era invocado, mas com outros nomes. E aí, em Êxodo 6, o próprio Yahvé diz que ele era o Deus de Abraão, mas que Abraão o conhecia por outro nome, que era El Shaddai. Então, esse texto de Malaquias pode ser interpretado também, é uma interpretação mais inclinada para a teologia progressista, de que aqui está apontando para o fato de que Deus é o único Deus, o Criador, ele não faz questão de nome, de como que você o chama, não é? O importante é se você está em comunhão com Deus no seu coração e se você vive, portanto, com a lei escrita no coração, como diz Jeremias, não é? Independente do nome que você dá para Deus. Então, é uma questão muito polêmica, é claro, mas tem fundamentação tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e é um tema teológico muito controverso, mas riquíssimo, né, para nós hoje debatermos. Haja vista a visita dos Reis Magos para Jesus. Exato. Deus fez os planetas ensinarem eles que nasceu um rei lá na Judéia e eles foram. É interessante, bem interessante. Uma passagem também em Amós, né, parece corroborar essa segunda interpretação, né? Amós 9:7, né? Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir?